Pronto. Acho que é até bom eu falar primeiro, porque eu quero criticar algumas coisas em relação à questão de pesquisa, aí depois eu posso ser desconstruído pelo Rodrigo. Bom, o início desse trabalho, eu acho que eu estive bem próximo da Sheila ali, nesses anseios, nessa vontade de pesquisar. Isso é muito legal, assim, eu fiquei muito feliz com a sua trajetória, muito mesmo. Da qualificação, então, para esse texto da defesa, você participou da qualificação? Nossa, da qualificação para esse texto da defesa, eu acho que é uma mudança, assim, muito significativa, sobretudo, de você enquanto pesquisadora. Porque você tem uma veia política, eu acho até que aparece pouco aqui no texto, porque você tem uma veia política de decolonização mesmo, ou de decolonialidade, porque você vem numa crítica muito forte ao modo como as coisas são realizadas. Então, isso eu acho que de alguma forma estava até um pouco te cegando no início, porque você já botava as ações como uma questão e não deixava isso emergir como um resultado, as ações do professor. E a discussão ficava muito centrada só no professor, enquanto tem várias variáveis, e realmente as ações do professor também acredito que é mais uma variável importante nesse processo, e aqui me pareceu que isso aconteceu de modo muito mais natural, né, no sentido de pesquisa, do que como estava sendo encaminhado lá no início, no texto de qualificação. Eu acho esse processo mesmo, então isso mostra também a sua... Acho que isso mostra a sua transformação enquanto pesquisadora. Né? Então já gostei desde o título, né, na mudança do enfoque e visa observar a permanência dos alunos, deixando a prática do formador mais como resultado, de modo a parecer mais natural e menos tendenciosa à realização da pesquisa. Eu acho que o trabalho traz um panorama de investigações na temática, variados dados e mostra um retrato, né, sobretudo nesse primeiro período desses estudantes. Então, eu acho que o que a gente tem depois disso é um retrato de como os estudantes estão entendendo essas ações dos professores nesses primeiros períodos. Eu acho que isso é um retorno muito importante para a universidade. Eu acho que você traz um retrato muito interessante disso, nos resultados, né? E no corpo do texto, eu acho que você faz um levantamento de dados e de ideias e compilações que eu também pude aprender muita coisa que eu não conhecia. Eu acho que o resumo, eu li o seu resumo, eu voltei um pouco no texto da qualificação. O resumo está muito melhor, mais completo, especifica mais as ideias, tem uma contextualização, objeto, objetivo, método, conclusões, né? A mudança do objetivo está mais clara aqui. Eu quero depois questionar algumas coisas em relação ao objetivo, à questão de pesquisa, mas você já os traz aqui. A sua estruturação é completamente diferente. Então, quero te parabenizar em relação à transformação que você teve do texto da qualificação para esse texto de agora. Então, acho que cresceu muito, não foi pouco. Nós vocês trabalharam foi muito em pouco tempo. Bom, então eu acho que você, de fato, fez o seu dever de casa. O meu dever de casa é fazer um pouco o papel do advogado diabo e trazer aqui reflexões, eu acho que são para além da dissertação, que eu acredito de verdade que você deve continuar esse projeto, né? Eu acho que vai ser lindíssimo se você continuar esse projeto num doutorado e entrar já logo para conseguir pegar esses sujeitos, né? No meio para o final do curso aí, no meio do seu doutorado você vai pegar esses sujeitos do meio para o final do curso. Isso vai ser muito legal, acho que vai acrescentar muito para a gente. Acho que você acrescenta muito para a gente, eu te acho muito fofa, eu acho que você é muito resiliente, é muito comprometida. Eu acho que isso reflete, isso está refletido no trabalho, no texto. Então, isso... O Dario está online? Caiu, mas voltou. Beleza. Então, justamente
por conta desse seu compromisso, é que eu trago aqui algumas ideias para a gente refletir junto. E depois, com o tempo, para a sua vida acadêmica, você ir pensando e ver coisas que dá para ver nesse trabalho ou não. Então, a primeira coisa, e eu fiquei meio confuso, eu acho que poderia dar uma alterada, foi a única coisa que eu trouxe impresso, na verdade. Começa no próprio sumário em relação à estrutura do trabalho. Por exemplo, você fala de introdução. Aí me parece que você começa a fazer uma discussão teórica na introdução. E aí você tem os objetivos e questão de pesquisa, eu vou especificar daqui a pouco, eu acho que não se remete a essa questão teórica. E depois você volta numa revisão bibliográfica, que eu acho que poderia estar articulado na questão teórica, mas tudo isso está dentro de introdução, que é chamada de capítulo 1. Então eu fiquei completamente perdido nessa estrutura aqui. Eu acho que 1.3 poderia estar dentro de 1.2 e depois ter as questões de pesquisa melhor conversadas com essas discussões teóricas. Depois você tem um capítulo, isso foi uma crítica também, já na qualificação você tem os capítulos sem nome, tipo capítulo 1, capítulo 2. Por que não chamar de metodologia? E o que é capítulo 1? É introdução e mais referencial teórico? Eu acho que pode desmembrar esse capítulo 1 e essas coisas estarem mais claras. Tá? Então eu fiquei um pouco perdido nessa estrutura que não é no sumário, não, o sumário reflete o texto mesmo. Eu acho que essa estrutura ela pode dar uma modificada. Bom, e aí eu começo a ler a seção 1.1, que eu achei essa ideia já desde a qualificação, eu acho essa ideia maravilhosa, essa ideia de pegar e fazer um paralelo em relação à teoria do suicídio sobre a teoria de permanência na universidade. Porque você não quer ficar em um lugar que você não tenha um tecido social. Então, eu achei esse paralelo fantástico. Então, eu comecei a olhar a parte teórica e que eu comecei a entender, na seção 1.1. Nessa parte teórica, versa sobre evasão no ensino superior, né, eu pude entender que as variáveis relacionadas nessa primeira parte aqui, né, em relação à evasão e permanência, são um eixo integração do tecido social, outro eixo integração do tecido acadêmico. Aí eu comecei a fazer as minhas leituras. Integração do tecido acadêmico envolve o compromisso acadêmico, envolve o compromisso institucional através das percepções individuais de custo-benefício. Bom, eu posso dizer isso mesmo? Esses dois pontos acima estão relacionados com o tecido acadêmico? Essa seria uma leitura possível para você? Então, por vezes, eu fico aguardando determinadas articulações, que eu acho que poderiam ser feitas até no reagrupamento sintético de ideias. Né? Então, eu acho muito potente essa ideia de integração social, integração do tecido social, integração do tecido acadêmico, no sentido de ser um guarda-chuva e no sentido de, inclusive, depois de ser desconstruído, como o Dario falou, no sentido de ser problematizado, que essa integração muitas vezes está sendo discutida na literatura como um vetor único. Então, esses fatores todos sobre evasão, eu percebo que poderiam estar dentro desse guarda-chuva, e tem essas duas dimensões, e esse guarda-chuva problematizado teoricamente depois. Porque eu acho que essa, na verdade, isso é a sua inspiração de pesquisa, essa coisa decolonial. Você chegou aqui falando com muita insatisfação de como muitos alunos foram tratados na universidade quando você realizava os seus estudos. Né? Então, ainda nesses termos, né, mesmo depois observando que você não usou, entre aspas, né, não diretamente, né, não usou essas ideias no sentido de colocar os termos, né, de integração do tecido social acadêmico, né, nas análises, você poderia situar esses eixos como um guarda-chuva e trazer os mesmos articulando os outros fatores que você traz no seu texto, inclusive apresentando análise, que estão mais lá dentro do 1.3. Bom, por outro lado, que eu acho que tem muito a ver com o que o Dario falou, eu fiquei muito preocupado com algumas passagens do texto, no sentido político, né?
Teve uma passagem que eu fiquei acreditando que era um posicionamento da literatura, mas parece ir na contramão das ideias políticas que eu penso que você acredita. Então, por exemplo, eu separei aqui 22, ó, página 22. Com base nesse discurso e tendo conhecimento que os estudantes chegam à universidade com expectativas pré-definidas, o modelo teórico nos assegura que se o aluno tem comprometimento suficientemente elevado com o objetivo de concluir a universidade, assim esse aluno conte com níveis mínimos de integração acadêmica e social, possa ter também um compromisso mínimo à instituição a qual pertence. Essas condições garantem que o aluno não vai desistir de sua meta, no máximo ele vai redefinir suas expectativas iniciais. E pelo baixo ou moderado nível de comprometimento institucional, se poderia que o aluno execute um comportamento de transferência. Mas ambos os casos nos asseguram a permanência do aluno. Assim, temos que o comprometimento de metas é mais importante para a persistência do aluno na universidade do que qualquer integração social ou comprometimento institucional. Se essa frase está no texto, é agora que você vai cair de pau nela. Não pode deixar essa frase despercebida lá e um leitor achar que você está concordando com isso. Isso é o centro do seu trabalho, criticar isso. O centro do seu trabalho é criticar que o aluno vai ter sucesso simplesmente por resiliência. Essa é a sua inspiração política. Então, todas as frases, eu acho que coloca esse vetor só em cima do aluno e coloca o aluno como responsabilidade única do seu sucesso, elas não podem, de qualquer maneira, estar presentes no texto sem uma discussão, uma problematização. Porque amanhã ou depois alguém pega o seu trabalho, bota um apoio lá e ainda fala que você está pensando nisso. E aí o seu trabalho tinha uma outra finalidade, começa a dar corpo com um discurso de meritocracia. Então a minha sugestão é que se tome muito cuidado com algumas coisas teóricas que você bota, porque essas ideias teóricas, se tem alguém que fala isso, tudo bem. Eu acho que tem que trazer, mas tem que trazer para criticar. Não pode ser uma sobreposição. Tem muita informação ali, para mim, que está sobreposta e tem que ser discutida e articulada. Tá? Eu estou falando aqui de níveis gerais, mas eu tentando dar contribuição, tudo no texto, por isso que eu gosto do texto em Word, eu fui anotando lá. E aí depois você vê o que vocês acham que é pertinente. Português também, o que eu vi de vírgula, pontos, não sei o que me travou a leitura, eu fui lá, fui alterando também, para tentar dar alguma contribuição, tá? E aí, voltando à questão do tecido social acadêmico, né, minha questão é, como essas noções mais gerais de tecido social e acadêmico se articulam com as mais diferentes indicações sobre o motivo de evasão apresentadas em 1.3? Como elas se articulam com o seu objetivo e questão de pesquisa? Por que eu pergunto como elas se articulam? Porque na seção 1.2 parece que a questão de pesquisa pode ser realizada apesar de qualquer discussão teórica que você expôs. Você fala assim, ó, quais são os fatores que podem contribuir para, em 1.2, né? Contribuir para a permanência dos estudantes no curso de licenciatura em matemática de 2 universidades. Não sei, eu fiquei pensando nessa hora, quais são os fatores no contexto de integração social acadêmica que podem contribuir? Qual vai ser sua lente analítica para observação desses fatores? Porque por que essa pergunta está localizada num ponto 2 e vem depois num ponto 1? Porque ela tem essa altura no texto. Ela tem uma inspiração nessa discussão sobre evasão? Não sei se você viu os slides, aí a gente colocou verdadeiramente onde tinha que estar a pergunta da questão dos objetivos, porque depois de toda a revisão da literatura da permanência, só que aí no trabalho a gente tinha colocado. Na página 63 você muda essa redação, né? Inclusive na página 63, quando aparece a questão de novo, eu acho importante dizer que ela está aparecendo de novo de modo diferente. Porque ela só aparece de novo. Ela está assim, ó. Quais são os fatores que, na perspectiva dos próprios licenciandos, contribuem para a permanência dos estudantes no curso de licenciatura em matemática das 2 universidades?
De que maneira, aí eu fui escrevendo aqui, né, isso que eu estou falando, né, de que maneira essa questão de pesquisa se coloca na discussão acadêmica, de modo a ser respaldado na literatura existente, com uma lente analítica para observação dos dados, assim como complementá-lo. Por exemplo, os outros trabalhos que você faz, né, os outros trabalhos que são discutidos, são a partir das perspectivas dos estudantes? Então, essa sua questão de pesquisa, ela se coloca, como ela se coloca em relação à literatura e à revisão que você faz? Em que gap ela se põe? Qual a contribuição que você traz que diferencia o seu trabalho dos outros? Como essa questão de pesquisa se coloca de modo a ter uma lente analítica que consiga observar os dados e a responda? Ela não pode aspitar só lá como se ela estivesse apesar de toda a discussão muito boa que você faz. Tá? Ou melhor, e aí é o que eu acredito no seu trabalho, né? Os outros trabalhos discutem a permanência a partir da percepção dos alunos em relação às ações da literatura, das ações na licenciatura. Bom, como a sua indagação sobre permanência se coloca na discussão, visto até que você busca estabelecer questões e objetivos de pesquisa após uma discussão sobre evasão. E aí você, como você colocou aqui, de acordo com o Tinto, a saída de estudantes da instituição de ensino não é uma imagem refletida no espelho de permanência do estudante, pois o saber por que os estudantes saem não diz diretamente às instituições porque os alunos permanecem. Então, o que eu acredito que você está fazendo aqui é, você está fazendo uma diferença entre evasão e permanência. Só que, primeiro, eu acho que é importante explicitar por que você faz essa diferença, por que você faz essa escolha. Porque, ao meu ver, essa escolha não tem a ver diretamente com as noções teóricas. Porque, por muitas vezes lá na análise, você diz assim, ó, essas ações parecem importantes para os alunos ficarem, porque quando não teve essa ação, em tal pesquisa o aluno se evadiu. Você analisa a permanência através das ideias teóricas de evasão. O que eu acredito que situa a sua escolha por permanência ou evasão não é as referências teóricas, mas são as referências políticas. Você escolheu não olhar defeito, mas olhar possibilidades. E isso tem que estar claro quando você diz que não quer olhar evasão e quer olhar permanência. Você quer olhar porque você não quer olhar o que falta. Você quer olhar as contribuições que esses cursos estão dando para a permanência dos sujeitos. Então, me parece que o texto quer induzir que, teoricamente, você tem noções diferentes para analisar essas coisas. Mas você analisa permanência a partir das ideias teóricas de evasão. E para mim o que você deve colocar no texto também, por um ponto de vista político, que seu objetivo não é analisar a falta, mas observar as possibilidades. E depois eu quero ainda voltar na questão de pesquisa, porque ela me incomoda em algumas coisas, né? E novamente também, como a questão de pesquisa, eu acho que os objetivos são enunciados, apesar da discussão teórica. Todos os objetivos que você coloca aqui, para mim, eles podem estar associados e articulados, por exemplo, com as variáveis, por exemplo, de evasão que você observa em 1.3. Eles não estão aqui de forma aleatória. Bom, 1.3, né? Eu achei a apresentação dos quadros sintéticos ótimas. Me deu um panorama. Foi uma sugerência do professor Dario na qualificação. Ficou muito bom, ficou muito legal, dá um panorama muito interessante para a gente, né? Depois a gente vai lendo com mais atenção. E aí, como eu já falei, eu acho que isso deveria estar articulado lá sobre as noções de evasão já no ponto 1. Eu não entendi essa distância entre 1.3 e 1.1, com a questão de pesquisa no meio. Uma dúvida eu fiquei, e a nível de conteúdo, e se você for lá na página 29, aqui na página 29, tem alguns resultados de evasão que você especifica, que são relativos à licenciatura. Mas não é licenciatura,
Sim. Assim, E aí eu fico perguntando se os outros dados também são relativos à licenciatura ou são só esses. Não tinha muita pesquisa sobre a licenciatura em matemática com respeito à evasão, porque sabe que é o capítulo de evasão. Entendi. Mas aqui tem coisas que estão meio juntas. E aí eu fiquei me perguntando, pode ser que numa outra leitura eu entenda isso melhor, não sei. Mas ainda me pareceu que está nebuloso quais resultados que são específicos da licenciatura e quais resultados que são gerais. Porque está tudo no mesmo quadro. Eu só pude perceber isso depois no texto. Tá? E que você fala assim, mas essa pesquisa analisava a licenciatura. Eu falei, tá, mas não está falando sobre evasão de uma forma geral? Tá, então, dos textos e da literatura acima, quais são os que têm especificidade na licenciatura e quais não têm? Aí eu só fiquei com essa dúvida de conteúdo, tá? E aí, olhando até para a página 29, que você traz lá, por exemplo, quando você fala de fatores que responsabilizam o aluno sobre evasão, aí você fala assim, necessidade de trabalhar para cuidar da família, casamento e novas obrigações sociais, saúde ou acidentes imprevistos, né? Acho que você tem que deixar claro desde o início que o seu foco da discussão na análise dos dados é em relação às ações realizadas na universidade, considerando até mesmo os dados. Porque quando você fala que vai analisar, já lá desde o resumo, quando você fala que vai analisar a evasão e depois tem aquelas categorias, pode parecer para alguém que essas coisas não aparecem. Não, essas coisas não foram o centro da sua discussão, ponto. Tá? Que não tem problema nenhum também. Na seção 1.4, eu anotei assim, né? Por que é importante situar a expansão do ensino no Brasil e, consequentemente, a mudança do perfil dos integrantes, dos ingressantes, né? Isso pode ter a ver com as ideias teóricas de evasão no que tange o tecido social da universidade? Eu trouxe isso porque como o Tinto faz a pesquisa, é uma realidade estrangeira, a gente não tem os mesmos estudantes. E a parte como é o ingresso deles também, que é muito diferente para essa literatura. Por isso que a gente quer ver como foi o ingresso desses estudantes mediante essas ações de acesso, não, das políticas de acesso. E focando nesse tipo de estudantes. Entendi. Não, isso que você está falando é ótimo. Porque, por vezes, sobretudo na análise, me parece que você tem umas falas de confirmar a literatura. Mas quando você está nesse contexto de uma literatura internacional, pode ser que o seu objetivo seja esse mesmo. Mas quando a gente faz a análise e a gente está o tempo todo confirmando a literatura, fica, que é o que acontece para mim na análise do perfil do estudante, pode aparecer não ter pesquisa. Porque a pesquisa é para confirmar o que a teoria diz. Enquanto, na verdade, a teoria deve ser uma lente analítica para a observação dos dados. Então, revisão de literatura, aí novamente, eu não entendi. Revisão de literatura, isso está dentro do quê? Do capítulo 1, do capítulo 2, é introdução, mas é uma questão de organização, né? Metodologia, eu achei escrita muito completa, achei bem descritivo, né? A sugerência que o professor fez é na qualificação, que tinha que colocar que é uma forma de natural. Eu achei que você se ateve muito aos todos os detalhes. Eu só senti falta, na verdade, quando você fala do questionário. E eu não sei se necessariamente essa seria a altura, mas é de justificar esse questionário. E, novamente, esse questionário ele não se realiza a partir do nada. Ele se realiza a partir dessas revisões que você está falando. Então, metodologicamente, eu acho que você deveria dizer isso. Dizer como você fez e dizer o que você fez. Então, você fala assim, tem um questionário e foi trabalhado de tal forma com tantas pessoas, não sei o quê. Tá, mas por que tem esse questionário? Por que é relevante fazer essas perguntas? Da onde sai a elaboração desse questionário? Eu acho que na metodologia, eu acho que você poderia também dar uma pista disso, né? As perguntas lá colocadas não são aleatórias, né? Parece-me que pode ser facilmente justificadas a partir da revisão que você abordou. Bom. Então, deixa eu perguntar com relação a isso.
ela acaba não analisando os resultados desse questionário. Será que deveria entrar na metodologia? Concordo com você. Se a gente entender agora que o que foi feito lá do perfil do estudante não é análise, tudo bem. Aí eu concordo com você. Aí a gente diz isso também. Que é uma caracterização. Isso. Beleza. Aí eu acho que fica até mais até de boa. Então, e a outra... Porque muita gente faz isso mesmo, só para, tipo, situar... Quem é o público, quem é a população, a amostra. E aí, esse outro comentário nessa análise, e a primeira análise do perfil do estudante, é justamente nessa direção, né? E aí eu quero dar um exemplo, eu já tinha reportado aqui, ó, você bota assim, ó, página 67. Outra variável muito analisada nas pesquisas sobre permanência e evasão é a ocupação dos alunos. Na perspectiva de Sislage, assim lê? Manifesta-se que aqui no Brasil, para assistir com regularidade a uma universidade, é preciso ter condições. Pelo que a maioria dos estudantes pertencentes a esse nível de ensino trabalham. Assim, observa-se na tabela 5 que dos 79 alunos que responderam essa questão, 40 tem outra atividade além de estudar, podendo ser o estágio em empresas particulares, o qual, aí agora vem a análise, que a maioria das vezes é descritivo. Aqui você faz uma relação, tá, com essa parte teórica. O qual deduzimos que podia dever-se às suas condições socioeconômicas, ou poderia também ao motivo deles sustentarem, relacionado também à idade deles. Assim, em consonância contínua, a integração acadêmica e social dos alunos de trabalho se daria só na sala de aula. E aí, esse se daria só na sala de aula já é uma análise sua, eu acho que também está muito tendenciosa, porque você tem ações que são institucionais, que transcendem só a ação do professor, porque sala de aula parece a ação do professor. Desse jeito, resulta muito importante a atuação do professor, entendeu? Quando, mesmo ele indo só à universidade à noite, ele trabalha e tudo mais, o que está em jogo não é só a ação do professor. E aí também a gente não pode tirar a responsabilização do aluno e botar a responsabilização só em cima do professor. O que está em jogo, na verdade, são ações institucionais, na qual a ação do professor faz parte. Então, aqui nessa parte, né, eu pego aí um pouco da teoria de Tinch, ele fala, porque são os alunos que trabalham, quando se deslocam da universidade, do trabalho para a universidade, o único lugar onde eles têm integração é na sala de aula, porque eles não têm tempo para compartilhar outros ambientes com os alunos, só é na sala de aula. Por isso que depois Tinto faz uma concordo com você, isso eu concordo. O que eu não concordo é você continuar a falar. Desse jeito, resulta muito importante a atuação do professor formador irá desenvolver na sala de aula. Não que isso seja mentira, mas parece que a sala de aula se resume à atuação do professor. A sala de aula, ela tem diferentes variáveis institucionais. Tem a grade, tem o PDC que está ali sistemicamente, tem várias outras coisas, a gente não pode só responsabilizar. Quando a gente fala da sala de aula, a gente não pode dar uma exclusividade de responsabilização para o professor unicamente. Embora acredito, como você, que ele tem grande responsabilidade. Tá? Então, aqui nessa parte de análise, relaciona os dados com variáveis sobre evasão. No entanto, penso que toda vez que você pega os dados e fala, a literatura está dizendo isso, você pega o dado e diz, a literatura diz isso, eu penso que você diz mais sobre a elaboração do questionário, que eu senti faltante, do que sobre uma análise dos dados em si. Uma vez que nessa altura não temos cruzamento dessas informações com evasão de fato. Ainda, são poucas as asserções, a maioria é descrição. Fico na dúvida se deveria ser chamado de análise, acho que poderia ser chamado de caracterização dos sujeitos. Né? A análise me remeteu a uma ideia que você faria mais uma discussão, por exemplo, você poderia pegar esses dados e fazer uma discussão sobre o tecido social, de forma articulada às ideias teóricas. Você não faz, mas eu acho que não dá para fazer tudo, não é importante. Você não vai fazer tudo, obviamente. Bom, análise do grupo focal. Né? E aí
tem lá em B1, né? Resposta dos alunos, e aí eu percebo que você começa a se defender aqui, em relação ao que eu quero criticar. Você bota assim, a resposta dos alunos sobre permanência evidenciada diante de outros questionamentos. A pergunta 1 e a pergunta 6. Essa pergunta 1 é a pergunta que vocês estavam falando que não foi feita. É isso ou não? A pergunta 1, sim, a pergunta é que Mas ela não está aqui no anexo. Ó, se a gente for lá no anexo, eu fiquei com... Pergunta 1 do relatório? Então, isso é do grupo focal, certo? Você fala aqui, a pergunta é, qual foi a primeira impressão ao ingressar na universidade? Isso não está aqui nas perguntas do grupo focal. Pode ser um erro do anexo. Tá? Aí eu fiquei com dúvida também sobre isso. Pergunta 6. Como vocês avaliam o primeiro período? Ó, como vocês avaliam o primeiro período está aqui. Essa tá. Tá bom? Então, nosso assombro foi que, sendo a primeira pergunta, uma pergunta tipo geral, na que poderiam intervir variados aspectos, as respostas dos informantes manifestaram já aspectos que tinham a ver com ações, na perspectiva deles, desenvoltos por seus formadores na sala de aula, que lhe motivaram ou te estimularam a continuar nesse caminho escolhido nessa carreira profissional. Os depoimentos trouxeram ações positivas e negativas. Bom, eu acho que a gente não deve ter assombro. Eu acho que a gente tem que admitir. Por quê? Porque a pergunta foi sobre como foi o primeiro período. Ele vai falar sobre as ações do professor. A pergunta não foi sobre permanência. Pergunta sobre evasão tem lá até depois. Mas nessa análise aqui, desse momento do grupo focal, porque a pergunta sobre permanência está no último bloco. Em alguns momentos vocês pensaram em desistir do curso, porque permaneceram no curso. Vocês saíram do curso, se vocês saíssem, o que vocês fariam? Isso está lá no final. E esse final, na verdade, é até pouco. Você se atém pouco a isso na análise dos dados. O seu grosso da análise dos dados é o que eles falam sobre o curso, sobre as ações do curso, e que eu acho que é muito legal. O que eu quero dizer é o seguinte, ao meu ver, os alunos não discutem permanência e não discutem evasão. Discutem sim as ações do curso. Você, a partir da literatura, que indica que tais aspectos têm relação com permanecer. Então, quando você diz lá na sua questão de pesquisa reformulada que quais fatores que, na perspectiva dos próprios licenciandos, contribuem para a permanência dos estudantes no curso de licenciatura. Não acredito nisso. Não acredito que eles discutiram permanência. Eles discutiram fatores, discutiram ações que você, a partir da literatura, entende que tem relação com permanecer ou não no curso. Vamos propor a falha dele, porque muitas falhas eles mencionam. É por isso que eu continuo. Então, vou dar exemplos. Muitas vezes eles têm essa asserção para continuar, não está claro para mim se é continuar no curso. E na grande maioria das vezes, me parece que é continuar na disciplina. Tem nada a ver sobre evasão na universidade. E aí eu vim tentando trazer alguns exemplos dentro dessas categorias de acolhimento, aprendizado e estratégia de ensino. Então, e aí essa aqui é a minha crítica central em relação a essa organização de investigação, tá? Aí eu quero me ater só a esses exemplos aqui para finalizar. 86. 86 você diz assim, ó. Analisando esses depoimentos, tem uns depoimentos acima, né? Podemos notar a visão dos licenciandos, na visão dos licenciandos, o acolhimento por parte da comunidade acadêmica é de vital importância para seu empenho e dedicação na vida acadêmica. Tá aí, ok. Essas narrações dos licenciandos se assemelham ao apresentado por Astin e Tinto, que dizem que a proximidade com seus colegas na vida universitária ajuda na integração tanto acadêmica quanto social do estudante, aumentando a probabilidade de eles persistir. Você que está analisando isso tem a ver com permanência.
Você está dizendo assim, ele disse que esse acolhimento é importante para a vida dele. Aí você fala, o autor diz que essa importância tem a ver com permanência. Você não está discutindo a permanência na percepção do estudante. O estudante não está falando sobre a permanência diretamente. Aí você bota assim, em síntese, inferimos, beleza, que as ações apresentadas nessa teoria possuem uma forte e representativa influência na permanência dos discentes. Ótimo, concordo com a sua análise. Tá? 94, a outra categoria. Tá? A primeira foi sobre acolhimento. 94, quando você fala de aprendizagem. Aí eu vou dar um exemplo aqui também. Ó, tem assim, ó. Unindo as narrativas anteriores, identificamos uma discussão intensa e se vem vivenciando as avaliações. Na visão dos participantes, a avaliação parece ser utilizada para reprimir os alunos e não como meio de orientar sua aprendizagem. Isso porque os professores sabem sobre o ensino e sobre como deve ser seu papel e provém, segundo o artigo, da sua própria história, em especial da vida escolar. Em vista dessa situação a qual foi percebida como injusta, pode levar os alunos a abandonarem suas disciplinas. E quem sabe poderia ser o curso. Mas quem está dizendo é você. Isso é uma interpretação sua. Eles não falam sobre isso. Eles falam sobre a avaliação. Mas eu tendo fala assim, só que eu não coloquei que o menino fala. Se o professor não avalia do jeito que ele, as regras que ele puso no início, ou ele tem desinteresse no curso, então eu preferiria largar. E tem algumas partes, acho que eu não coloquei, eu preferiria sair do curso. Bem, e todavia falam aí, e preferiria ir, sendo uma sexta-feira, ir para uma chopada. Coisas assim. Mas quando ele fala que preferiria sair do curso, eu acho como que ele... Beleza, tudo bem, mas eu estou dizendo assim, as falas que estão aqui, eles estão falando sobre avaliação, e você diz depois o seguinte, considerando os autores, né, esse tipo de ação pode implicar numa evasão. Então, você analisa, na verdade, a percepção dos alunos sobre as ações e, a partir dessas percepções, você discute a permanência ou evasão. Você não traz a permanência na percepção dos estudantes. Pelo menos não ao meu ver. E mesmo assim, o que você falou, eu ainda poderia assegurar, eu poderia pensar que isso está mais restrito ao professor do que ao curso, se evadiu ou não da universidade, que é o seu foco central. E por último, aqui também um exemplo que fala sobre, na outra categoria de estratégia de ensino. Tá? Percebendo essa categoria, os alunos inferem que o jeito com que o professor desenvolve a sua aula pode influenciar na continuidade ou não dos alunos, já que eles manifestam que permanecem no curso pelo atrativo. Aí eu fui para as falas anteriores. Aí tem assim, ó, vincular tudo, a gente aprende o que a gente poderia ensinar, né? Porque a gente consegue trabalhar nas duas áreas ao mesmo tempo, didática e aprendizagem. Eu acho surpreendente, assim, nós ficarmos chocados com o comportamento que ele nos apresentou e dizer que de repente muda. Mas nenhuma das falas tem da outra permanecer. Então, o que eu estou dizendo, sinteticamente, é o seguinte. Eu acho que você não precisa, não tem necessidade de se comprometer, por exemplo, com uma questão de pesquisa e falar assim, ó, quais são os fatores nas perspectivas dos próprios licenciados que contribuem para a permanência. Não precisa falar isso. Você já tem uma análise muito rica. Né? Sei lá, poderia ser uma questão de pesquisa assim, que fatores mencionados por discentes na realização da licenciatura se relacionam, segundo a literatura, com permanência ou evasão? Novamente, que fatores mencionados por discentes na realização da licenciatura, ou seja, as ações, se relacionam, segundo a literatura, com permanência ou evasão? Mas não precisa se comprometer que ele está discutindo permanência. Eu acho que você pode dizer que a partir das discussões dele sobre as ações, você consegue, junto à literatura, fazer uma interpretação sobre a questão da evasão e permanência. Tá? Então, sinteticamente falando, eu acho que a questão central eu acho que essa questão de pesquisa, ela tem uma fragilidade, porque o aluno não necessariamente está discutindo evasão da universidade, está discutindo ações, mas que você tem substância para discutir,
para falar sobre como essas ações implicam ou não. Acho que você faz isso de forma muito bem feita. Isso é uma questão em relação à tua pesquisa e o que você responde. Uma outra questão é que um pouco dessas articulações teóricas poderiam ser feitas. Sempre pode ser feito mais, eu acho que dá para ser feito no doutorado. Tá? Agora, uma coisa importante, dá para você fazer com poucas asserções, é fazer mais a afirmação política, inclusive no sentido que o Dario comentou. E sempre que tiver alguma coisa e responsabilize unicamente o sujeito, você problematizar, porque se tem uma contribuição da sua dissertação, as universidades podem ter ações que contribuem para a permanência. Ponto. Eu acho que isso é um posicionamento político que tem tudo a ver a sua inspiração de pesquisa. E que não é só financeiro. Que não é só financeiro. Porque o que tem hoje de ações são financeiras. Bolsa de incentivo acadêmico, bolsa de... Mas assim, eu botei tudo no texto. Aí depois vocês olham. Obrigada. Eu queria só comentar, posso falar aí? Claro. Eu gostei muito dessa consideração que o Ellison fez a respeito da pergunta, da questão investigativa, e de fato, você tem razão. Eu acho que a Sheila faz uma interpretação, uma análise, mas muito mais uma interpretação a partir dos depoimentos, né, dos alunos sobre esse problema, essa questão da evasão e permanência, sobretudo da permanência. Mas não dá para colocar como perspectiva. Acho que está muito pertinente e concordo com você, viu, Edson? Tirar aquilo, né? Pode tirar isso da questão de pesquisa. Aí é legal tirar, sabe de quê? Senão a tua pesquisa está muito bem feita, pode aparecer uma forçação de barra, que você está botando palavra na boca do sujeito. Obrigada. E ela tem liberdade para fazer uma interpretação, uma análise e uma discussão, como você diz assim, política também, claro. Obrigada, então. Então, a palavra então ao Rodrigo. Muito bem. Bom dia ainda para todo mundo. Eu queria começar agradecendo a possibilidade de estar aqui. É um prazer enorme chegar nesse momento e ver a Sheila defendendo a dissertação dela. Eu acompanhei, não estava na qualificação, mas eu acompanhei diretamente todo o processo de estabelecimento de desenho do grupo focal, de organização do próprio roteiro. Nós conversamos em vários momentos sobre as possibilidades efetivas da Sheila realizar essa investigação, sendo quem ela é nesse cenário, junto dos alunos, etc. Isso foi tudo muito interessante, muito rico. E a Sheila cresceu muito em termos metodológicos, em termos teóricos durante esse período. Isso fica muito evidenciado aqui e fica evidenciado no material que ela traz. Além disso, eu não sabia que essa é a 100ª dissertação aqui do programa. Fiquei muito orgulhoso de ter sido convidado para participar dessa banca, realmente muito feliz, achei o máximo. Então, eu queria começar parabenizando a todos e parabenizando a Sheila especificamente por um trabalho que é um trabalho que não é fácil de fazer. Vejam bem, ela está propondo uma comparação entre dois cursos, em duas universidades, em uma dissertação, em um período de mestrado, fundamentalmente. Isso é um objeto, digamos assim, que cabe num doutorado. Para um mestrado, qualquer um diria muita coisa, como nós dissemos em alguns momentos. Mas ela disse, não, eu quero fazer isso, vou fazer dessa forma. Teve o apoio de um grupo de pesquisa que está cada vez mais coeso, que é muito interessante. E tem aqui uma dissertação comparativa com duas universidades importantes aqui no Rio de Janeiro, dos cursos de matemática. Isso é algo que a gente precisa ressaltar e que traz aí, né, evidencia a qualidade do trabalho. Eu vou mudar um pouco, falando no final tem algumas vantagens, né? Principalmente depois de arguições tão brilhantes. Eu vou começar trazendo uma pequena reflexão com base no que o Ellison trouxe. Vê bem. Eu entendi tua argumentação, Ellison, e eu concordo com ela. Só que tem um detalhe aí, o que está faltando é explicitar um postulado, um pressuposto que está implícito no trabalho dela. E qual é esse postulado? É a ideia de compreender os fatores associados à permanência contribui para o enfrentamento da evasão. Isso é um pressuposto.
que não necessariamente é verdadeiro. Ele tem que ser testado. E ela parte exatamente dessa argumentação. Porém, como isso está implícito e não explícito, cria alguns problemas interpretativos e você tem toda a razão. Assim como tem razão também quando diz que o estudante não está falando de permanência. De fato, o estudante nunca falará de permanência, porque permanência é uma categoria teórico-conceitual que nós utilizamos, e aí é interessante ver, nós utilizamos para pensar numa série de temáticas. Quais são essas temáticas? Acesso, transições, consolidação dos cursos de graduação e por aí vai. Então nós temos aí uma discussão teórica que está posta, uma literatura específica sobre esse debate, e nós, quando vamos ao campo, nós utilizamos todo esse cabedal teórico-conceitual para propor uma investigação que aí sim vai mergulhar nas expectativas, nos desejos, nos anseios e nas interações que os estudantes estão vivendo quando chegaram na universidade. Nesse sentido específico, acho que tem duas coisas. Uma é explicitar esse postulado no texto e outra é deixar claro. E aí você tem toda a razão. Não é o estudante que vai falar de permanência. Somos nós que estamos discutindo permanência e queremos entender a perspectiva dos estudantes que estão na universidade. Mas tem aí, evidentemente, uma questão epistemológica que você traz, com a qual eu concordo, e tem uma questão de redação. Fundamentalmente, que é só ajustar a redação para que, no fim das contas, a dissertação tenha a ponte, não é? Com mais clareza qual é o objetivo dela e qual é o lugar do estudante nesse cenário. Daí, voltando um pouco aqui para a minha organização inicial, eu acho fundamental salientar a Sheila ter salientado a trajetória dela, conectando com o debate sobre a importância da acolhida e da recepção dos alunos. Isso é importante, porque ela também está no texto. Ela diz, eu também estou nesse texto aqui, eu parti de uma motivação que é uma motivação individual. E, eu diria, inseriria ali, a motivação inicial dessa pesquisa é individual e afetiva, fundamentalmente. Ela não está pautada em debate teórico, conceitual, algo assim. Ela está trazendo uma vivência, uma experimentação de um curso em outro cenário, em outro contexto. Isso a motivou, porque quando ela olha para o UFRJ, em um primeiro momento, ela olha com o olhar de uma peruana que estudou, que fez licenciatura, que teve dificuldades e criou empatia com os estudantes daqui. É isso que vai motivá-la. Então é importante que a trajetória esteja aqui e eu inseriria um parágrafo dizendo exatamente isso, que essa pesquisa partiu de uma empatia desenvolvida por um estudante peruano com estudantes brasileiros que viveram situações semelhantes na perspectiva dela. Uma coisa importante, e aí eu já vou conectar dois pontos aqui da minha fala, é essa ausência ou quase ausência de estudos sobre evasão nos cursos de matemática. Mesmo que nós saibamos que a matemática é um dos cursos com maior evasão. É curioso isso, contraditório. E ela vai trazer essa reflexão, quase ausência de estudo sobre evasão. Está enfatizado esse ponto. Agora, é necessário deixar claro que o teu estudo também não é um estudo sobre evasão, necessariamente. É um estudo que está conectando, com base naquele postulado implícito que eu salientei ali, permanência, um debate sobre permanência e um debate sobre evasão. Daí, tem algumas discussões que ficam sobrando aqui. Sobrando por quê? Porque elas são apontadas, são importantes, mas elas são um pouco desenvolvidas. Uma delas é a discussão sobre a formação dos professores universitários para o ensino. Você lança essa ideia, aponta, e há meio que um consenso sobre isso. Os professores não são formados para a licenciatura, etc. Mas os professores estão trabalhando na licenciatura. E essas duas universidades, a UFRJ e a Unirio, são universidades que mudaram a perspectiva com relação à licenciatura há pouco tempo atrás. Concretamente, a gente tem que discutir um pouco isso. E os professores que estão na licenciatura aqui e lá também não foram formados, mas houve uma mudança institucional de leitura desses cursos, com base, obviamente, nas ações de alguns professores mais envolvidos, mas que conseguiram fazer com que essa reflexão reverberasse dentre os outros professores também. Então, é complicado lançar essa ideia, o professor não está formado para isso, etc. Por conta disso é que
acontecem essas questões relacionadas à evasão e etc. Não necessariamente, porque a gente não pode imaginar também que tudo na vida do professor depende de uma formação inicial. O professor, ele é formador, ele é alguém que estuda progressivamente. Então, concretamente, se você olha, por exemplo, a trajetória do Vitor, que é a que eu conheço melhor, o Vitor faz um movimento de transição no decorrer da carreira dele e se transforma em um especialista em ensino de matemática, fundamentalmente. Mas é um movimento que se dá no plano das ações individuais do próprio Vitor, das interações que ele desenvolveu no campo acadêmico, do entendimento que ele teve, da aproximação que ele teve com o campo educacional. Isso não tem nada a ver com a formação inicial dele, percebe? Então a gente tem que tomar cuidado. Esse debate fica sobrando, ele é um debate complexo, e aí eu acho que vale a pena avaliar se deveria deixar esse debate só apontado aqui, ou desenvolvê-lo um pouco mais, ou retirá-lo, porque se você retirá-lo, ele não vai atrapalhar as tuas análises. Agora, deixando como está, fica uma ponta solta no teu trabalho. Ou apontar com uma perspectiva. Ou apontar com uma perspectiva para trabalhos futuros, algo assim. Eu gostei do teu debate sobre os vários pontos de vista sobre permanência no ensino superior. Você deixa claro que as questões materiais, estricto senso, são importantes. Ninguém vai desconsiderar isso, é óbvio que oferecer alimentação, oferecer bolsas, oferecer acesso à biblioteca, oferecer tudo que é material, estricto senso, é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, você faz uma coisa que é importante ao dizer que elas não dão conta da permanência como um todo. Então, a relativização da literatura que aponta, ao mesmo tempo, a relativização da literatura que aponta os alunos como culpados, também é muito importante que você traz aqui. E aí você aponta para essa discussão sobre custos sociais, acadêmicos, econômicos e individuais da evasão, o que é muito rico. Então você tem alunos, gestão, as interações desenvolvidas, questões didáticas, todos esses pontos que podem ser divididos em duas abordagens que vão por vias complementares. Uma abordagem sobre condições materiais para a existência do curso e dos alunos no curso, e uma outra via que ela não é excludente, pelo contrário, é complementar, que é das questões simbólicas fundamentalmente. E o teu trabalho, eu acho que a principal contribuição dele está numa reflexão sobre as questões simbólicas relacionadas à inserção em um curso de matemática e a possível permanência desses estudantes nele. Daí, daqui a pouco eu vou chegar em falando já sobre os dados, eu quero enfatizar um pouco essa ideia das questões simbólicas. Antes disso, um parênteses, os dados foram muito bem trabalhados, o uso do software em conexão com as narrativas ficou bom, mas eu concordo com o que a banca já te disse. Por vezes, o debate com o material produzido com base no Iramutec, principalmente, ele está apontado, está ainda descrito, mas eu acho que vale muito a pena mergulhar um pouco mais naquele material. Ele não como é que eu vou dizer, principalmente para quem lerá o teu trabalho e desconhece o Iramutec, eu mesmo desconhecia, aprendi há pouco tempo, conheci há pouco tempo, e ele não é muito, digamos assim, intuitivo. Você tem que entender o que está ali para efetivamente conseguir trabalhar com ele. Daí seria importante você ampliar um pouco a tua reflexão, a banca já disse isso, eu estou só concordando. E nos grupos focais, no debate sobre os grupos focais, tem um problema ali. Que você está lidando com material produzido no âmbito de grupos focais, mas por vezes, da forma como você organizou, parece que está trabalhando com entrevistas individuais, porque faltou trazer principalmente os debates. Então, por exemplo, você tem um aluno que fala uma coisa, você aponta essa questão que ele trouxe ali, mas como é que os outros alunos reagiram a isso que foi falado? Porque senão fica muito localizado na fala de um sujeito. Não que isso seja ruim. Quando você está trabalhando com entrevistas, você trabalha exatamente assim. Agora, num grupo focal, alguém lança uma questão e há concordâncias, há discordâncias, há debates ou há silêncio. Se há silêncio, o silêncio também é um dado de pesquisa importante, porque o silêncio envolve uma série de coisas, concordâncias ou discordâncias. E é para isso que existe no grupo focal a figura do observador, que é quem vai exatamente olhar para essas reações e trazê-las também como objeto de análise. Como você tem as filmagens e tem os observadores, você pode trazer isso para o teu texto, porque senão fica parecendo que é entrevista, e não é o caso.
Até porque o movimento do grupo focal é um movimento de múltiplas influências, fundamentalmente. Eu lanço uma questão, essa questão é respondida no meio do grupo, eu posso mudar de opinião. Isso acontece com muita frequência, inclusive porque você está debatendo. E o material de análise, o principal material de análise de um grupo focal é o material produzido no âmbito do debate. Não que não possa trazer as falas individuais, claro que pode e deve, mas o debate também tem que ser contemplado. Daí, vê bem, quando você traz essas variáveis, acolhimento, aprendizagem, estratégia de ensino, nós conversamos sobre isso anteriormente, eu gostei, de fato deu um recorte mais preciso para o teu trabalho, está muito claro. Agora, é aí que entra a minha principal questão. Quando a gente fala dos 3 elementos, acolhimento, aprendizagem, estratégia de ensino, há questões materiais e há questões simbólicas envolvidas. E aí penso, e é uma sugestão que eu te dou, para um artigo futuro sobre o teu material, separar essas questões. O que é de simbólico e o que é de material em cada uma dessas vertentes. E como é que os alunos perceberam essas 3 vertentes no decorrer da sua inserção num curso de licenciatura em matemática. Porque, vê bem, tem alguns elementos que são verdadeiros nós, para os 2 cursos. Porque tem uma coisa que é interessante, está apontado ali no teu texto, até coloco isso como uma pergunta para você, que não está na forma de uma afirmação tão categórica. Mas me parece, ao ler o teu texto, que o principal nó é a avaliação. Que os alunos falam, o curso é legal, o professor é bom, nos acolheu, mas quando chegou na avaliação, danou-se. Aí a gente teve um problema porque não conseguimos conectar aquilo que vivenciamos em sala de aula com aquilo que foi efetivamente avaliado. Esse é um nó e essa é uma contribuição, aí eu diria que o teu trabalho traz para os 2 cursos. Pensar na questão da avaliação em matemática, que é uma questão não só da matemática, evidentemente é uma questão das disciplinas. Como é que você avalia um estudante, de que forma, de que maneira, quais são as possibilidades efetivas. E na matemática, isso aí há um certo consenso de que a matemática tende a realizar avaliações mais tradicionais. Então você apresenta uma equação, por exemplo, que é que aquele estudante chegue ao resultado final. Por vezes, o que eles estão te dizendo aqui é que há uma certa distância entre o que é feito em sala de aula e a prova que é realizada. Isso aparece em alguns momentos aqui no texto, acho interessante trazer. Uma... Tá, vou acelerar aqui. Primeiro, a UFRJ na tua descrição aparece como uma Medida. Vou rapidinho, depois a gente continua A conversando. gente pode ir para outra sala. Quer ir para outra sala? Porque você tem só a hora Estou com horário. Bom, vamos lá. Ele tem que entrar agora? Ele está ali esperando. Então não tem jeito. Ele não foi para outra sala. Então vamos aprender. Jogo de